Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roberto e vamos trabalhar as disciplinas de Geografia e Sociologia. E antes de iniciar as primeiras aulas do ano letivo de 2021, eu quero fazer algumas considerações. A primeira delas é sobre a disciplina eletiva que vocês terão que escolher, e eu estarei com uma delas, que é Lógica e Programação, onde vocês vão aprender o básico sobre programação de computadores, programação, fazer programas simples, escrever códigos, conhecer as linguagens de programação, e futuramente vocês poderão escolher estudar outra forma de programar, ou quem sabe até eu posso fazer uma nova disciplina com programação voltada para o web ou programação voltada para Android. Além disso, em parceria com a Universidade de Pernambuco, nós estamos aqui na Escola Henrique Dias, no EREM Henrique Dias, com o programa PIBID, que é um programa de auxílio aos alunos da graduação de licenciatura. Então, eles recebem esse auxílio e a intenção é ajudar os alunos do ensino fundamental e médio a estudar, ajudando o professor que eles escolherem. Então, na disciplina de Geografia, nós temos para cada grupo para cada turma, um grupo de alunos da Universidade de Pernambuco que vão atuar junto a mim, ajudando vocês a estudarem, ministrando novas técnicas de trabalho, dando aula em forma de jogo, em chats, e assim vocês vão ter uma oportunidade de aprender melhor com a geografia, com essa ajuda, com esse auxílio da Universidade de Pernambuco. Então agora vocês vão conhecer os estudantes da graduação que vão nos ajudar nessa jornada de 2021. Oi, meu nome é Thaís, eu sou de Cachoeirinha e eu faço parte do PIBID, que é um programa de iniciação à docência, e o nosso objetivo é justamente ajudar vocês, os alunos da rede pública, a terem um melhor processo de ensino e aprendizagem. Olá, sou Vitória Ribeiro, resido no município de São Bento do Una, estudo atualmente na Universidade de Pernambuco, a UPE, de Garanhuns. Faço parte da Bolsa de Estudo de Iniciação à Docência, o PIBID, onde ele vem trazer a universidade para as escolas, onde vem fortalecer o nosso aprendizado, como futuros professores. Conto com vocês para essa via de mão dupla, onde tanto podemos passar para vocês algumas das coisas que a gente aprendeu na universidade, quanto vocês podem passar para a gente como aluno. Então, estou ansiosa para conhecer cada um de vocês e a gente poder interagir. Na aula de Sociologia, a primeira aula de Sociologia do ano, nós vamos estudar sobre a vida em sociedade, como as pessoas convivem, como elas são estudadas pelas ciências sociais, quais são as ciências sociais, como elas trabalham. Então, as pessoas vivem juntas, ou seja, vivem em sociedade. Ninguém pode dizer que vive isolado, mesmo a pessoa que saiu do seu lugar de origem, foi morar isoladamente, mas um dia ela viveu junto com outras pessoas, ela foi um ser social. Então o homem é um ser social, ele só convive se for junto com outras pessoas, junto com os demais. E por que uma pessoa que se isolou não deixa de ser um ser social? Porque ele aprendeu. Então, para ele se isolar, ele teve que aprender a falar, a andar, a praticar as coisas que precisa, a buscar o seu alimento. Então, ninguém é isoladamente uma pessoa, um indivíduo solitário. Então, diante disso, os cientistas sociais, as ciências sociais fazem questionamentos para identificar essa complexidade das sociedades. Por exemplo, como as pessoas convivem, como é a convivência entre as pessoas de determinado grupo social ou de determinada sociedade. Quais são as relações entre
as pessoas de uma sociedade. Nós vemos aí sociedades que têm relações diferentes de acordo, como por exemplo, monogamia ou bigamia, dependendo da sociedade, vai ser diferente essas relações. E como funciona uma sociedade, né? Como é que a sociedade funciona? A partir de quê? Quem é que dita as regras sociais? Sabendo que essas regras e a própria sociedade mudam com o tempo. Então, por que é que as sociedades mudam? E por que é que há diferenças entre indivíduos, diferenças sociais dentro de uma mesma sociedade? Mesmo sociedade que se diz igualitária, como as tribos indígenas, por exemplo, há diferentes atividades, diferentes funções para cada indivíduo na sociedade. Então, as ciências sociais se dedicam a fazer perguntas sobre a vida em sociedade, sobre as relações que as pessoas têm umas com as outras dentro da sociedade. Essas ciências sociais são a sociologia, a antropologia e a ciência política. Então, cada uma estuda a sociedade da sua maneira. E nem sempre essas ciências concordam com os seus dados ou com as suas opiniões, suas ideias, seus critérios de pesquisa, né? As suas teorias, nem sempre elas concordam com o que produzem de conhecimento sobre a sociedade. Mas, partindo do princípio de que as três ciências sociais estudam a sociedade, nós podemos analisar cada perspectiva e, a partir daí, tomar um direcionamento sobre determinado fato social, determinada questionamento que foi elaborado para identificar e explicar esses fatos sociais. Então, quando um conjunto de estudiosos desenvolve uma perspectiva, nasce uma escola de pensamento. É dessa maneira que as ciências sociais trabalham. Um conjunto de estudiosos de determinada ciência social, seja sociologia, seja antropologia ou ciência política, desenvolve uma perspectiva, uma estrutura de estudo de determinado fato social, e aí cria-se uma escola de pensamento. Então, é muito comum vocês ouvirem esse termo, escola francesa, escola inglesa, escola americana, escola brasileira, em determinada ciência. Então, principalmente nas ciências sociais que estudam algo tão complexo, mais complexo do que qualquer outra disciplina, que é justamente o convívio social, a sociedade, que não tem regras que se explique de maneira exata, como a física tenta explicar os fenômenos da natureza. Então, essas novas teorias que são desenvolvidas por esse conjunto de estudiosos são testadas tanto por seus seguidores quanto por seus críticos. Então, há os seguidores daquela escola e há os críticos daquela escola, daquela nova perspectiva. Então, mesmo assim, mesmo os críticos vão analisar as teorias que são levantadas por essa nova perspectiva. E isso faz com que essas teorias mudem com o tempo, porque são teorias. Então, nada na sociologia, nada nos estudos da sociedade é exato. Não é uma conta de matemática onde dá o resultado exato, não. Tudo é relativo, tudo depende do convívio entre as pessoas e do que pode ou não se alterar ali. Então, elas mudam com o tempo, as teorias sociais mudam com o tempo, de acordo com o que as sociedades vão evoluindo. E a evolução social não significa que existam sociedades mais evoluídas do que outras. O que significa é que as sociedades mudaram com o passar do tempo. Então, a evolução social é a mudança que ela sofreu ao longo de sua existência. A sociedade é um conjunto
é um conjunto de pessoas imensamente complexo. É um conjunto complexo de pessoas. E mesmo em sociedade pequena, como, por exemplo, uma casa, uma família, uma cidade, que são sociedades pequenas, há normas, há regras e há conflitos dentro daquela pequena sociedade. Então, nem sempre essas regras e essas normas são explícitas. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Mas elas são entendidas por quem é membro daquela sociedade. Quem for membro da sociedade vai entender, de fato, que aquelas normas e regras têm que ser obedecidas. Caso contrário, vai gerar conflitos dentro da sociedade. Como, por exemplo, nas sociedades ocidentais, é muito difícil que se use saia para os homens. É muito difícil homem ter cabelo comprido. É mais comum em mulheres, tanto usar saia como cabelo comprido. Mas não tem nenhuma regra que diz que o homem não possa usar saia, que o homem não possa usar cabelo comprido, que o homem não pode usar brinco, que a mulher não pode usar calça. Então, não existem essas regras, mas elas existem. Então não é algo como uma lei que o Estado estabelece para que as pessoas cumpram. Então, na sociedade, essas normas e regras são implícitas e as pessoas aprendem com a convivência, no decorrer de sua convivência social. As regras e normas de uma sociedade tendem a favorecer determinados grupos. Como assim? Favorecer determinados grupos? Elas são criadas, mesmo que de forma implícita, sem ter o poder de lei, mas elas são desenvolvidas para concentrar o poder de determinado grupo dentro da sociedade. E concentrando poder, com certeza vai gerar recursos para aquele grupo e benefícios também. Mesmo dentro de uma determinada sociedade, microsociedade, como uma família, por exemplo, uma casa onde tem uma família, existem as regras onde aquele que tem mais poder vai se impor diante dos demais para gerar benefícios, como, por exemplo, o filho mais velho que não varre a casa, quem varre são os mais novos. Então isso é uma norma implícita de uma microsociedade e que favorece um indivíduo apenas. A sociologia, a antropologia e a ciência política, ou seja, as ciências sociais, se dedicam justamente a entender esses processos, como esses processos se dão, como essas normas são criadas implicitamente para que ocorra um domínio e uma concentração de poder nas mãos de determinados indivíduos. A convivência social, a convivência na sociedade, cria desejos que muitas vezes tomamos como individuais, mas que esses desejos, na verdade, são sociais, ou seja, a própria sociedade manipula as pessoas para um determinado tipo de desejo. E a pessoa acredita que é um desejo individual, um desejo próprio, comum, mas que é um desejo que é comum para todos. Como, por exemplo, no sistema capitalista, o desejo de consumo. Você tem um celular mais antigo e deseja consumir, ou seja, comprar um celular de última geração. Você deseja uma roupa da moda, você deseja um carro moderno, computador de última geração, para jogar o jogo de última geração. Então, todas essas formas de desejo, na verdade, foram fabricadas justamente pelos capitalistas. Ou seja, eles criam a propaganda, eles fazem você querer consumir. Então, você não consome porque é desejo seu naturalmente. Não é natural o desejo de consumir. Esse desejo de consumir é
de qualquer forma, manipulado pelos capitalistas. Então, para isso, você tem o quê? Você tem que trabalhar, você tem que ter dinheiro para consumir. Né? E um dos objetivos das ciências sociais é justamente desenvolver esse pensamento crítico, né, de por que é que as pessoas estão desejando consumir, por que é que desejam um carro novo, por que é que desejam um celular mais moderno. Os celulares têm prazo de validade. Em determinado momento eles tornam-se obsoletos. Então sempre tem um atrás do outro para fazer o indivíduo querer consumir cada vez mais o celular mais moderno. E o objetivo das ciências sociais é desenvolver esse pensamento crítico e fazer com que as pessoas questionem por que é que isso ocorre nas sociedades. É desvendar os mecanismos. Esses mecanismos da sociedade funcionam como se fossem naturais. Então, naturalmente, você acha que é normal se desejar coisas mais modernas, mais novas. Mas que, na verdade, não são naturais. São coisas que são desenvolvidas ao longo de processos sociais. Esses processos, ou esse processo de reflexão, é chamado pelas ciências sociais de desnaturalização do mundo, onde tudo que existe em uma sociedade, a própria sociedade vê como sendo algo natural, mas que na verdade foi a sociedade que desenvolveu para, de certa forma, escravizar os seus indivíduos. Isso tudo feito de forma sem pensar. Não existe ninguém que pense que vai escravizar ninguém. Mas a própria sociedade faz isso. A própria sociedade escraviza e é refém de suas próprias normas e regras. Por isso que a sociedade é tão complexa e estudá-la é um trabalho mais complexo ainda que as ciências sociais tentam fazer. Essas ciências se dedicam a desnaturalizar o mundo social e encontrar explicações do porquê que as coisas existem como elas existem. Então, por que é que como eu falei, que a própria sociedade cria inconscientemente as regras, normas, como a regra de consumir, mas que as pessoas, a população, estão nela aí e passam a fazer parte dela. Então, após a aula, vocês vão responder essa atividade. Aí vocês respondem no caderno. Quando forem formadas as turmas lá no Classroom, aí vocês vão tirar foto da atividade respondida e postar no Classroom. Depois a gente explica isso melhor. Então, a atividade da aula de hoje, vocês vão responder a primeira questão: qual o papel fundamental das ciências sociais? Então, vocês viram que as ciências sociais têm um objetivo, né? Então, qual é o objetivo das ciências sociais? Qual é o papel dela para melhorar a vida em sociedade? Segunda questão: o que são as escolas de pensamentos? Em relação às ciências sociais, elas trabalham, um grupo de pessoas formulam ideias, formulam teorias que ficam conhecidas como escolas de pensamento. Então, o que são essas escolas de pensamento? O terceiro, por que as normas sociais tendem a favorecer determinado grupo na sociedade? A gente viu que as sociedades implicitamente desenvolvem normas, regras e também conflitos. E por que essas normas tendem a favorecer determinado grupo? Elas são criadas para favorecer e beneficiar determinado grupo na sociedade, mantendo o poder desse grupo nessa sociedade. E o quarto, o que é o pensamento crítico, que é um dos papéis das ciências sociais, é desenvolver o pensamento crítico das pessoas. E o que seria esse pensamento crítico, essa criticidade que desenvolve nas pessoas em relação ao convívio e aos fatos sociais?